Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Eu quero ir para a palavra agora, depois nós vamos ter a ceia do Senhor e vai ser bênção, tenho certeza disso. Tu deu mudo ali no Bluetooth? Dá lá pra gente, lá, faz favor. Efésios capítulo 5. Se alguém tiver alguma dificuldade, peça ajuda para os irmãos. Eles vão ajudar você. Efésios capítulo 5. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre como termos dias bons, apesar de vermos muitos dias maus. Deus quer que nós vivamos dias o quê? Bons. A palavra diz na carta de Pedro: aquele que quiser ver dias bons, teme ao Senhor e aparte-se do mal e guarde a sua língua do mal. Nós temos que entender isso. Eu quero ler com vocês o versículo 15, o 16 e o 17, irmãos. 15, 16 e 17. Dizem assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são o quê? São o quê? São maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu quero ler de novo com vocês o versículo 16, diz assim, ó: remindo o tempo, por quantos dias são o quê? Os dias são maus. Pastor, a pergunta é, por que os dias são maus? Por que a gente vê tanta maldade e tantas coisas ruins acontecendo? Tantas situações acontecendo. A pergunta é, qual é a fonte de todo esse mal? Porque alguém pode dizer, pastor, é o diabo. Sim, ele tem muito a ver com isso. Só que, irmãos, o diabo precisa de um meio para atuar. E esse meio é o quê? O ser humano. Amém? Mas por que o diabo tem conseguido tantas pessoas para atuar através, a ponto de fazer com que os dias em que vivemos se tornem o quê? Maus. E o que nós temos que fazer, irmãos, para mesmo que existam os dias maus, estejam aí e estejam arruinando a vida de tanta gente, nós possamos viver os dias bons. Amém? Primeiro nós temos que entender como que vem os dias maus. Quando a gente lê a Bíblia é um livro escrito, irmãos, terminou de ser escrito há 1900 anos atrás. No final do primeiro século ele terminou de ser escrito. Irmãos, lá quando a gente lê o texto, nós já vemos que as pessoas já enfrentavam dias o quê? Maus. Mas quando nós lemos as profecias do Senhor Jesus a respeito do que haveria de acontecer, e as profecias do apóstolo Paulo, como tem de outros, mas vamos frisar desses dois, eles falam que perto da vinda do Senhor Jesus, os dias seriam piores do que aqueles. Amém? E quando a gente começa a estudar esses sinais, essas coisas que iriam acontecer, irmãos, a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus Cristo estavam falando dos dias em que nós estamos o quê?
vivendo, irmãos. E é tão acentuado isso, que se você voltar 30 ou 40 anos atrás, você vai ver que houve uma mudança drástica na índole do ser humano, em relação ao amor. Porque o amor é termômetro para tudo isso, irmãos. E nós vamos entender isso. Amém? Amém, irmãos? Bom, eu gostaria que você deixasse marcado aí, você que está com a Bíblia, né? Quem está com o aplicativo não dá, mas você que está com a Bíblia, deixa marcado aí, e vamos em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. O capítulo 24, ele é muito interessante, porque nesse capítulo, irmãos, os apóstolos, eles fazem uma pergunta para o Senhor Jesus. Ali no versículo 3, a gente não vai estudar o 3, mas eles fazem uma pergunta. Eles queriam saber qual seriam os sinais da vinda dele e do fim do mundo. Eu acho que se eu estivesse presente com Jesus, eu ia querer saber essas coisas também. E ele é a melhor fonte para quê? Para ensinar. Amém? Melhor fonte. E a primeira coisa que o Senhor Jesus fala, de uma série de fatos que ele diz que aconteceriam para o tempo do fim, a primeira coisa que ele fala, irmãos, é a respeito do templo de Jerusalém. Porque no versículo 1, os apóstolos chegam para ele e mostram o templo, a beleza do templo. E Jesus começa dizendo o primeiro sinal, dizendo para eles olharem para aquele templo e que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Irmãos, era a maior beleza da nação de Israel. O templo de Jerusalém é para ser uma das maiores ou das melhores maravilhas do mundo antigo. Mas, irmãos, o texto mostra que Jesus mostra no texto que tudo aquilo viria a quê? Tudo abaixo. Não ficaria pedra sobre pedra. Seria derrubado, destruído. Jesus falou isso antes de ser crucificado, um pouco antes. E dentro da cronologia, irmãos, Jesus foi crucificado perto do ano 27 depois de Cristo. Teria nascido 6 anos antes de Cristo, crucificado em 27 antes de Cristo. Amém? No ano 70 depois de Cristo, portanto 43 anos depois da morte e ressurreição do Senhor, Jerusalém se insurgiu contra o Império Romano, e o Império Romano se levantou contra essa insurreição, irmãos, e enviaram lá o general Tito, um general romano, e ele entra em Jerusalém, e ele destrói Jerusalém, totalmente, irmãos, destrói, e destrói o quê? O templo. E o templo vem ao chão, e não fica pedra sobre pedra, irmãos, tudo vem ao chão. E desde aquele ano, irmãos, os judeus se espalharam por todas as nações. Israel deixou de ser uma nação. E houve aquilo que é chamado de a grande diáspora, quando os judeus se espalharam por todas as partes do mundo. E Israel deixou de existir. Amém? Até o dia 13 de maio de 1948. Quando a ONU, reunida com o presidente da ONU, Oswaldo Aranha, um brasileiro, dando seu voto, dá o voto para que Israel volte a ser uma nação. Quase 1900 anos depois, Israel, a nação, começa a voltar para onde? Os judeus de todos os lugares começam a regressar para o território de Israel. Jesus profetizou, irmãos, que perto da vinda dele, que a figueira iria florescer. Amém? E a figueira, ela é símbolo de Israel.
E a figueira esteve sem florescer, irmãos, por quase 1.900 anos. Até que nessa data que eu citei agora há pouco, Israel floresceu e voltou a ser o que é? Uma nação. 1948. Você tem noção de tudo o que aconteceu daquele ano para cá, irmãos? Daniel profetizou em Daniel capítulo 12, que perto dos dias do fim, a ciência se multiplicaria. Converse com uma pessoa, irmãos, que tinha lá os seus 15, 20 anos de idade, na década de 40. É difícil achar, mas você encontra. Pergunta para ela como era a ciência naquela época. Como era a tecnologia? Extremamente avançada? Extremamente atrasada. Tem pessoas aqui, irmãos, que até uns 20 anos atrás, a roupa era lavada era no tanque. Verão, inverno, outono, primavera. Sim ou não? E tantas outras coisas. E vem se cumprindo. Cada coisa, cada coisa. E uma das coisas que Jesus, nesse texto, irmãos, ele diz que aconteceria perto dos dias do fim, irmãos, é o que está no versículo 12. Que é o que importa para a gente agora. No 12 diz assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Se esfriará. Amém? Quem a Bíblia diz ser o amor, irmãos? Deus. Amém? Eu pergunto, irmãos, será que o amor tem se esfriado por aí? Irmãos, eu estava falando da tecnologia, né? A ciência avançou, evoluiu, a tecnologia o que é? Evoluiu muito. Mas será que o ser humano tem evoluído? Eu pergunto para você, irmãos, as pessoas hoje se importam mais umas com as outras do que as pessoas que viveram há 30 anos atrás se importavam? Será que há mais amor? Já há muitos anos, desde o início do meu ministério, eu identifiquei uma coisa e prego, irmãos. O sentimento que mais cresce na humanidade é o egoísmo. Cada vez mais as pessoas pensam em quem? Em si próprias. Mas por que isso? Porque o amor tem o quê? Esfriado. Esfriado, irmãos. Quando nós estamos cheios do amor, e o amor é quem? É Deus. Nós somos como Deus. Amamos o mundo. O mundo não no sentido ruim, mas o mundo das pessoas. Agora, quando esse amor vai o quê? Se esfriando, nós vamos nos tornando indiferentes às pessoas. E nós só amamos as pessoas, irmãos, que nos interessam. As pessoas que nos convêm, que podem nos trazer benefícios. E às vezes nem aquelas, irmãos, que nos trazem benefícios, nos fazem bem, as pessoas o quê? Amam. Mas por que isso? Porque a iniquidade tem o que é? Se multiplicado. O que é a iniquidade, irmãos? É o desejo no coração de praticar as transgressões. Eu aprendi isso esse mês. Amém? É bom aprender, né? Irmãos, é o desejo interior, é a vontade interior de praticar o mal, é aquela tentação que vem de praticar a transgressão, transgredir a palavra, transgredir a lei de Deus, transgredir as leis que existem aí fora, sejam as leis éticas, as leis morais, enfim. E essa iniquidade, esse desejo, irmãos, bate ao coração de quantos? De todos. Só que hoje, as pessoas praticam as transgressões, irmãos, diferente do modo como antigamente se praticava. Sempre houve iniquidade, sempre houve o desejo de praticá-la e as transgressões. Só que antigamente as pessoas faziam isso mais o quê? Veladamente, secretamente. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo aquilo que profetizou o profeta Isaías.
em que chegaria o dia em que chamariam o mal de bem e o bem de mal. Estão entendendo? Hoje nós estamos vivendo dias em que alguns vão na escola e não há mais dia dos pais. É dia do cuidador. Estão entendendo? Até isso estão tirando. Porque às vezes tem crianças que os pais são do mesmo sexo, então não tem um pai e uma mãe. Tem duas mães, ou tem o quê? Então se sentem ofendidos. Então não pode ser dia dos pais. Então, por causa de uma minoria, se tira o privilégio de quantos? Da maioria. Não há mais dia dos pais. Muitas escolas adotaram isso. Quando eu pastoreava Pelotas, já tinha escola que fazia isso. Isso lá em 1900. Em 2015. Pensa nisso. Estão entendendo, irmãos? Muitas coisas que antigamente eram veladas, hoje se pratica publicamente, à vontade. E as pessoas entendem que não é o quê? Não é errado, não é mal. Como disse Isaías, chamaria o mal de bem e o bem de quê? De mal. Por isso estar acontecendo, e nós sabemos que muita gente não serve a Deus, irmãos, e por elas atenderem à iniquidade, Deus tem se ausentado da vida das pessoas e o amor tem o quê? Esfriado. E com esse amor se esfriando, irmãos, Satanás tem liberdade para vir e expor do interior das pessoas aquilo que de pior existe no ser humano. Em questão de índole, em questão de atitudes. Amém? Mas antes de eu mostrar isso, vamos no Salmo 66? Vamos lá? Salmo 66. O versículo 18 diz assim, ó, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor o quê? Não me ouvirá. Olha que interessante, irmãos. A iniquidade bate a porta. Porque o texto diz, se eu o quê? Atender. Ali está a irmã Maria. O Gustavo mora com a senhora, né? Já bateram na sua porta alguma vez a senhora disse, Gustavo, atende a porta? Você já pediu alguma vez? Já deve ter pedido, né? Ou tu que fez isso, tia? Fez isso com a tua avó? Irmãos, o que é atender a porta? É abrir. A iniquidade bate a porta. De todos. Minha e sua. Sim ou não? Se batesse na porta da igreja, eu veria. A porta é o quê? É transparente. Se eu vejo que é alguém que eu não quero que entre, como que eu mantenho a porta? Fechada, nem abro. Tem outros que a porta não é transparente, mas tem o quê? O olho mágico. A pessoa vai lá, dá uma espiadinha e volta quietinha. Para ninguém saber o quê? Que tem gente em casa. Não quero o quê? Atender. Tem outros, irmãos, que não tem nem a porta transparente, nem o olho mágico. Abre a porta uma frestinha, sim ou não? E se não quer receber a pessoa, sai para fora e fala com a pessoa onde? Você já deve ter feito isso alguma vez, né? Você não quer que a pessoa o quê? Entre.
Mas o que é aqui no texto atender a iniquidade? É vir o desejo de transgredir algo da palavra de Deus, irmãos, e vir aquele desejo de você abrir a porta para que o que é? Para que entre. Você permite aquele desejo entrar, crescer e você pratica. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o que acontece? O Senhor não me ouvirá. Por que as pessoas que não vivem uma vida na palavra, as orações delas não são respondidas? Porque para elas atender a iniquidade é algo que é comum, normal. A maioria pratica iniquidade e nem sabe que é o que é iniquidade. Transgride a palavra de Deus como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim ou não? Duas pessoas ajuntadas lá fora. Você chega e pergunta para a moça, você é casada? Ela diz o quê? Sou. Você tem marido? Tenho. Um dia eu atendi. E lá no meu coração, eu não sabia que eles não eram casados, mas lá no meu coração bateu aquela convicção de que não era. Eu perguntei, vocês são casados? Somos. Meu marido. Vocês têm a certidão para eu ver? Não, a gente é só juntado. Eu disse, não, vocês não são o quê? Não, somos sim. Aí eu olho e pergunto assim, quando você preenche o currículo e tem aquela perguntinha, Estado Civil, o que você escreve? Hã? O que você escreve? Não pode pôr casado, senão uma falsidade ideológica. Está entendendo? Mas para aquela pessoa é como se fosse o quê? Casada. Está na iniquidade, transgredindo a palavra, vivendo na fornicação, mas para ela está tudo o quê? Mas quando vier o problema e ela clamar, o Senhor o quê? O Senhor não ouvirá. Não vai ouvir. 1 Coríntios 6,10. Os bêbados não herdarão o reino. Para ficar bêbado tem que o quê? Está lá a pessoa na prática do... Está na iniquidade. Aí quando vier o problema, ela vai clamar. E o que não vai acontecer? Deus não vai ouvir. E além de Deus não ouvir, irmãos, Deus que é amor vai o que, irmãos? Vai se esfriar dentro dela. E aí ela vai ser como Paulo começa a descrever aqui. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá. Eu estou tentando trazer para você a clareza, para você entender por que nós vivemos dias maus hoje. E os dias maus são consequência das atitudes das pessoas, né, irmãos? Amém? Porque a terra por si própria não faz, as coisas por si própria não causam danos. Tudo é a ação de quem? Do ser humano. Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Encontraram? Olha só, irmãos, é Paulo escrevendo uma carta há quase 2000 anos atrás. Ele não escreveu ontem, tá, gente? Ele não vive nos nossos dias, mas ele escreveu há 2000 anos atrás. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. É um pouquinho para frente da carta aos Efésios. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Versículo 1. Olha o que Paulo diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Tempos trabalhosos. Quem a sua Bíblia diz dias difíceis? De alguns, né? Ele está dizendo, eis que virão, eis que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Aí eu podia olhar para o Paulo nesse momento e dizer, Paulo, por que você acha isso, Paulo? Que nos últimos dias surgiriam
dias trabalhosos. Lembra lá na escola? Vocês dois estão na escola? Tu já terminou, né? Lembra, Manuela, quando lá na escola a tua professora te ensinou as regras dos porquês? Por que no final da frase? Por que no início? Por que isso? O porquê aqui está no início do versículo 2. Então ele está respondendo. É uma resposta. Ele diz assim, ó. Por que nos últimos dias teremos dias trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Ou mulheres, né? O que numa palavra significa ser amante de si mesmo? Egoístas. Tem uma outra, narcisista. O que é o amante de si mesmo? Ele só tem amor por quem? Por ele mesmo. Não importa se é casado, se é pai, se é filho. Não importa. Ele pensa em quem? Ele pensa no benefício de quem? Para ele não existe sacrifício. Não existe o perder para que outro ganhe. Não, para ele todos têm que perder para que ele o quê? Ganhe. Nós estamos vivendo um período em que isso está crescendo na humanidade. Vamos continuar. Avarentos. A turma aí fora não faz nada por dinheiro, né, gente? Eles são tudo bacana, sim ou não? Hã? Quantas famílias ninguém se dá mais por causa de quê? Herança. A pessoa faleceu e não fez o tal do testamento, irmãos, e agora vem o que inventaram, o inventário. E que troço brabo, gente. Olhe bem, Paulo, há 2000 anos atrás, está descrevendo como as pessoas seriam nos últimos dias. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemam, amém? Essas igrejas, isso tudo é mentira, bando de ladrão, é uma enganação só. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, é algo que não existe nos nossos dias, né, gente? Hã? Ou existe? Ai, irmãos, isso é complicado. A criatura fez 18 anos, acha que manda em si, mas mora na casa dos pais. Pode ter 30 anos, mora na casa dos pais. Pode ter 40 anos, mora na casa dos pais. Irmãos, você pode até não precisar assim, mãe, posso ir no mercado? Não, acho que não é, acho que é exagero, né? Mas pelo menos chegue o quê? Dá uma satisfação. Amém? Eu morava com meu pai, era maior de idade, eu sabia o que fazia da minha vida, mas pelo menos o quê? Estava eu lá de farda de milico, um baita de um homem, barbado não era porque tinha que tirar a barba, né, gente? Milico não pode andar de barba, né? Mas tinha que chegar e dizer, pai, olha, eu vou em tal lugar. Eu não estava pedindo, estava pelo menos o quê? Mas por que eu fazia isso, irmãos? Por respeito. Amém? Quantas pessoas hoje, irmãos, elas não têm mais esse respeito pelos pais. Não dão mais ouvidos a quem? Aos pais. Desobedientes a pais e quê? E mães. Ingratos. Há pessoas ingratas hoje? Profanas. Misturam o santo com o profano. Profanam aquilo que é santo. Amém? Um exemplo, irmãos. Aqui agora nós não temos. Mas imagina que nós estivéssemos aqui com todos os instrumentos e a banda chegasse para cantar aqui Zezé de Camargo e Luciano. É alguma coisa para se cantar com os instrumentos da igreja? Não, os instrumentos da igreja são consagrados para a obra. Amém? Agora tem mais uma coisa, irmãos. Se os instrumentos são consagrados para tocar apenas coisas que louvam a quem? A Deus. E aquele que Deus deu a voz para cantar? Aqui em cima do altar, louva a Deus. Lá fora,
quer cantar funk, quer cantar uma música do mundo, gente, está profanando aquilo que Deus deu. Profanos, isso tem. Amém? Teve uma época que se cantava aquele louvor, entra na minha casa, aquele do Zaqueu, nas boates, nas rodas de samba, em qualquer lugar, por pessoas que nem serviam a quem? A Deus. Aí entra naquela parte do refrão, me ensina a ter santidade. A pessoa estava pedindo a Deus para ter santidade ou estava cantando no embalo? Profanos. O que mais? Sem afeto, o que, irmãos? Natural. O que é o afeto natural? Irmãos, é natural que um filho tenha um carinho, um amor pelo pai? Você conhece filhos que amam mais os estranhos do que os pais? Isso acontece nos nossos dias? Sim. Está escrito há 2000 anos atrás. O que mais? Irreconciliáveis. Você conhece pessoas que dizem, eu não perdoo, eu não volto atrás, com fulano eu nunca mais falo. Irreconciliáveis. Cruéis. Sem amor para com os bons. Tem um apreço pelos que fazem coisas erradas, irmãos, e um desprezo por aqueles que fazem as coisas certas. Às vezes a gente vê alguns, irmãos, tietando os artistas e aquelas pessoas que estão na eminência da mídia, pessoas que vivem uma vida toda errada, mas são elas que elas seguem, são elas que elas imitam. Tem amor não pelos bons, mas por quem? Pelos maus. E quando o texto fala de bons e maus, irmãos, está falando na questão do ser bom e mau aos olhos de quem? De Deus. Continuando. Traidores, isso tem crescido? Obstinados, que é teimosos. Você conhece muita gente teimosa? Orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de quem? De Deus. E olha que forte. Tendo aparência de quê? De piedade, mas negando a eficácia dela. São aquelas pessoas que quando você olha por fora, irmãos, nossa, essa pessoa é de Deus. Ela aparenta ser de Deus. Tem alguns que chegam até assim, pastor, olha, meu filho é educado, trabalhador, estudioso. Pastor, só falta Jesus. Lascou tudo, gente. Falta tudo. Quem está entendendo? Falta tudo. Tem aparência de piedade, mas negam a eficácia. Por que negam a eficácia, irmãos? Porque não vivem aquilo. É apenas o quê? Uma aparência. Na igreja tem aparência de piedade. Lá fora é outra pessoa. É outra pessoa. O que no final do texto diz que nós devemos fazer em relação a essas pessoas? Destes, no final do versículo 5, irmãos. Destes, afasta-te. Por que nós devemos nos afastar? Porque essas pessoas, irmãos, estão com o coração aberto para a iniquidade. Eles não abrem a porta já está escancarada. Eles praticarem essas coisas, irmãos, é algo que não pesa onde? Na consciência. Para eles é normal. Para eles, quem não vive assim é idiota, é otário. Está perdendo a vida, não sabe nada da vida. Estão entendendo, irmãos? Estes, quando clamarem, Deus o que é? Não ouvirá. Quando requererem deles amor, não haverá o que é? Amor, porque Deus se esfriou aonde? Dentro do coração deles. Nós vemos tudo isso nos incrédulos. O problema é quando o crente começa também a abrir a porta para o quê? Para a iniquidade. Porque nós, mesmo nos convertendo, olhe bem, os incrédulos, a porta está o quê? Escancarada. Os crentes, quando se convertem, o que eles fazem com essa porta?
Eles fecham, mas a iniquidade continua o quê? Batendo, tanto que o salmista Davi, ele diz, se eu atender a iniquidade, ele tinha a porta o quê? Fechada, mas sabia que a iniquidade o quê? Batia, e ele tinha consciência, que se ele atendesse e a iniquidade se entrasse, Deus não o quê? Ouviria mais. E às vezes nós vemos pessoas que Deus ouvia e ouvia muito, respondia, de repente não responde mais. Porque a iniquidade bateu a porta e a pessoa o quê? Abriu, Deus deixou de ouvir, o amor se esfriou dentro dela, e essa pessoa, irmãos, passou a viver os dias maus, e passou a causar em outras pessoas, o quê? O mal. Pastor Anderson, o que eu faço? Eu vivo nesse mundo, no meio dessa situação. Como que eu vou viver dias bons, se a maioria das pessoas, dentro delas está a iniquidade, e através delas jorra tudo que causa o mal na vida das pessoas? Como que eu vou viver neste mundo? Quando o texto diz, destes afasta-te, não está dizendo para você se reclusar lá no meio do mato e viver lá sozinho, como fizeram no século V, no movimento monasticista, irmãos, onde as pessoas foram morar nos monastérios, quando surgiu os monastérios. Elas queriam se afastar de tudo que era errado. Então tá bom, vamos construir lá no meio do nada um monastério, a gente vive lá o resto da vida e nunca se contamina com essas coisas. Só que tem um problema, Jesus mandou que o evangelho fosse pregado ao mundo, gente. A Bíblia diz que nós seremos a luz do quê? Do mundo. Quando diz para se afastar, é para você não viver na mesma prática que eles. Mesmo que você tenha dentro da sua casa, às vezes um cônjuge, às vezes um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que a iniquidade está escancarada na vida deles, você tem que estar perto. Amém? Você vai ter encontro com parentes no aniversário de algum familiar, em uma formatura, em um casamento de algum familiar. Você vai ter contato quando você estiver trabalhando em um lugar. Às vezes tem pessoas que chegam, pastor, eu não sei se continua esse emprego, tem muito incrédulo, se você vai trabalhar onde? Primeiro que a maioria dos clientes são o quê? Você vai botar uma plaquinha, somente crentes. Já pensou, Jonas? Só pode trazer moto aqui quem é crente. Será que os crentes têm bastante moto, gente? Tu tem, né? Tem. Não tem. E aí? Não, irmãos. Não, nós vamos ter que saber conviver com essas pessoas, mas nós não podemos estar nas mesmas práticas. Algumas nós podemos literalmente o quê? Nos afastar. Não precisamos delas, mas podemos amá-las, orar por elas e quando precisarem, sermos de Deus para elas. Sim ou não? Podemos ir? Devemos. Mas quando nós vemos pessoas que servem a Deus, irmãos, e que Deus responde às orações delas, se abrindo para a iniquidade, irmãos, a vida dessas pessoas começa a afundar dentro da casa de Deus. Alguns meses atrás, lembra que eu dei para vocês um estudo por que Satanás entrou em Judas? Judas tinha um bom pastor? Quem era o pastor dele? Ele tinha um bom líder? Ele tinha um bom conselheiro? Ele tinha um bom amigo? Ele tinha um bom companheiro? Ele tinha tudo de bom. Mas ele deixou entrar o quê? A iniquidade. E a Bíblia diz que Satanás entrou em quem? Em Judas. E qual foi a atitude imediata ao Satanás entrar em Judas? Trair o Senhor. Quando a iniquidade entra, Satanás vem atrás, a nossa atitude é transgredir a palavra. Aí nos perdemos, irmãos. Então nós não podemos deixar acontecer isso. Eu sei que eu pintei um quadro feio. Vamos embelezar esse quadro agora? Porque o nosso mundo parece tão feio assim, né? Mas a nossa vida pode fazer a diferença onde? Nesse mundo.
Nós podemos colocar o colorido onde há apenas o preto e branco. Nós podemos fazer a diferença se nós seguirmos as orientações de Deus. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, onde nós já estávamos lá no início. Efésios capítulo 5. O 16, irmãos, diz assim, ó: remindo o tempo, porquanto os dias são o quê? São maus. Pastor, como eu posso viver dias bons nos dias maus? Vivendo no mundo mau, fazendo o que está no versículo 16, remindo o quê? O que significa remir bem o tempo? Tem uma tradução que diz assim, ó, aproveitando bem o tempo. Não sei se alguém tem essa tradução. Aproveitando bem o tempo. Irmãos, agora em setembro eu completo 38 anos. O que eu posso mudar do meu passado, irmãos? Hein? Nada. A única coisa que do passado uma pessoa pode mudar é isso daqui. Quando ela se arrepende dos pecados, Jesus vai lá no passado dela e o quê? Apaga tudo. Amém? Deus é bom. Mas não tem como você, eu por exemplo, aos 38 anos, voltar aos 18 anos de idade e mudar algo que eu fiz lá. Amém? Nós não temos lá aquele carro do De Volta para o Futuro, gente. Nós não temos como mudar. Sim ou não? Não temos. Mas nós temos um tempo para viver nessa terra, que se chama hoje. Você sabia que você sempre está no hoje, irmãos? Amém? Você sempre está no hoje. Quando eu era pastor em Pelotas, Deus me deu uma frase por inspiração. Num culto. E foi essa frase aqui, ó. Quem no presente vive olhando para o passado, deixa de viver o quê? O futuro. Irmãos, eu não tenho como mudar o meu passado. O que ficou lá, ficou. O que aconteceu, aconteceu. O que me gerou lágrimas, está lá. Eu não tenho como mudar, mas eu posso viver um novo o quê? Futuro. A ponto de o meu passado, irmãos, ser totalmente ao contrário do que eu vou viver no quê? No meu futuro. Totalmente. A palavra não diz que Deus faz novas todas as coisas? Sim ou não? Ele não faz, como a palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas. Deus é um Deus que faz tudo novo, mas nós temos que dar ouvidos a Ele. Eu posso, irmãos, a partir de hoje, pessoal, viver os dias bons. Mas como que eu vou viver os dias bons? O texto ali fala, remindo o tempo, ou como diz na outra tradução, aproveitando bem. Mas como que eu aproveito bem? De que forma eu vou viver esses dias bons? Versículo 15. Olha o que o texto diz. Aqui está a orientação. Portanto, vede prudentemente como que é? Como andais. O texto chama a minha atenção para eu fazer uma análise da minha vida. Como eu ando pensando, como eu ando falando e como eu ando o quê? Agindo. Como que eu posso viver os dias bons? Vendo prudentemente como eu estou andando. E o que significa ver como estou andando, irmãos? É fazer uma análise da minha vida. Uma análise sincera, verdadeira, sem fazer vista grossa. Você sabe o que é vista grossa, né? É ver e fazer o que é? Que não viu. Não. Só que para você fazer essa análise, além de ter a sinceridade e olhar para a sua vida com sinceridade, você precisa ter um parâmetro para analisar a sua vida. Você precisa ter um parâmetro perfeito, correto, de como você tem que viver a vida.
E aonde encontramos esse parâmetro? Nas Escrituras. A palavra de Deus, Salmo 119, versículo 11, se eu não me engano. Como purificará o jovem o seu caminho, aquilo que está pela frente, observando-o segundo a tua palavra. Quando eu pego a minha vida e a palavra de Deus e começo a passar por cada área da minha vida, irmãos, analisando ela de acordo com a palavra, pode ser que eu note muitas coisas no meu modo de pensar, falar e agir que não estão em sintonia com o quê? Com a palavra. O que eu devo fazer, irmãos? Jogar fora aquilo que está em discordância e alinhar a minha vida com o quê? Com a palavra. Fazer, irmãos, como Deus diz através de Jeremias, emendar, não é emendar, viu gente? É emendar os nossos caminhos, corrigi-los, pôr em ordem. Quando eu faço isso, irmãos, quando eu faço isso, Deus me vê, irmãos, eu querendo estabelecer a palavra dEle na minha maneira de pensar, falar e também na minha forma de agir, irmãos. Eu estou fazendo com que Deus possa operar na minha vida os dias o que é? Bons. Olha o texto. Portanto, vede prudentemente como andais. Para quem que Paulo está escrevendo essa carta? Para os crentes de Éfeso. Mas olha o que ele diz. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como o quê? Como nécios, mas como sábios. O que é nécio? É aquele que não tem conhecimento. Só que eles eram crentes, eles tinham o quê? Conhecimento. Eles tiveram um bom pastor? Só tiveram pastor ruim. Paulo, Timóteo e o apóstolo João. Os efésios estavam mal de pastor, né, gente? Bem ensinados, bem instruídos, irmãos. Então Paulo diz, vede prudentemente, com todo cuidado como vocês andam, não como nécios. Não andem como aqueles que não têm o quê? Conhecimento. Quem é que anda sem o conhecimento, irmãos? São os incrédulos. Quando eu vejo os incrédulos fazendo coisas erradas, absurdas, aquilo me chama a atenção? Aquilo me deixa admirado? Não, irmãos. Não me deixa admirado. Eu costumo dizer, não se espera muito de quem não tem nada para dar. Como que eu vou esperar uma vida cristã de quem nem conhece a palavra de Deus? Agora, de quem eu espero uma vida cristã? Em primeiro lugar, de mim mesmo. Segundo, irmãos, de vocês. Porque vocês são aqueles que estão aprendendo a palavra. Vocês estão deixando de ser o quê? Nécios, para serem o quê? Sábios. Deterem o conhecimento. E Deus quer que na maneira de vocês andarem, pensarem e falarem, vocês façam como aquele que tem o quê? Conhecimento. Andem segundo o que Deus tem orientado na sua palavra. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, porquanto os dias o que é? São maus. 17, pelo que não sejais o que é? Insensatos, tolos, mas entendei qual seja a vontade de quem? É isso que nós temos que procurar conhecer, irmãos. A vontade de quem? E a vontade de Deus, ela vem até nós de duas maneiras. Uma vontade geral e uma vontade individual. O que é a vontade geral? É aquilo que Deus espera de todos. E o que é uma vontade individual? É aquilo que Deus espera de um indivíduo. Por exemplo, irmãos, todos nós aqui não devemos mentir? Sim, todos nós não devemos. Todos nós não devemos roubar? É uma vontade o quê?
Geral. A vontade de Deus é que nós não roubemos, não mintamos, não façamos nada de errado dessas questões. A vontade de Deus aqui é que todos sejam pastores? Hã? Tem gente que diz sim. Oh. A vontade de Deus é que todos sejamos pastores? Não. Isso é vontade individual. A Bíblia diz que Deus dá à igreja a uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse tipo de vontade é individual. Nem todos serão pastores. Tanto que Paulo pergunta lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 28, são todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. Isso é uma vontade individual. E eu preciso buscar a vontade de Deus, irmãos, geral para a minha vida e também o que é? Individual. Geralmente nos cultos, o pastor explana qual vontade? A geral. E a pessoa na vida de oração, na presença de Deus, por si, Deus começa a revelar a ela o que é? A vontade individual. O que Deus quer dela nessa vida? Especificamente dela. Quando nós, irmãos, começamos a buscar a vontade de Deus, seja geral e individual, e começamos a adquirir esse conhecimento e aplicar na nossa maneira de agir, pensar e falar, agindo como sábios, nós vamos aproveitar bem o tempo, irmãos. Vamos viver os dias bons, e ainda que haja todos os dias maus ao nosso redor, irmãos, nós vamos desfrutar dos dias bons. Nós temos que nos lembrar quando nós vamos para a Escritura, irmãos, e quando nós olhamos para o povo de Deus servindo a Deus, enquanto tudo estava indo mal para os outros, o povo de Deus ia como? Estão entendendo, irmãos? A palavra mostra numa das pragas do Egito, enquanto havia trevas em todo o Egito, na casa do povo de Deus havia o quê? Luz. E o que é a nossa luz, irmãos? O que nós temos que o povo lá fora despreza? O quê? A palavra. Lâmpada para os meus pés e luz. Se nós encontrarmos a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, geral e o quê? Individual, e aplicarmos na nossa vida com esse conhecimento dessa vontade que Deus tem nos dado, aplicarmos, nós viveremos os dias bons, aproveitaremos bem o tempo que ainda temos de vida, amém? Que não sabemos quanto é, tomara que seja o quê? Muitos. E esses dias maus, mesmo que existam, não terão poder sobre nós. Você entendeu a palavra? Irmãos, bata a porta para a iniquidade. Melhor, nem toque na porta. Deixa ela o quê? Fechada, trancada, com ferrolho, com cadeado, selada, enfim. E busque conhecer a vontade de Deus e aplique ela na sua maneira de viver, falar e pensar. Façamos isso. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu a mensagem? Você entendeu?